Olá, eu sou a Cláudia Luz. Sejam muito bem-vindos ao meu podcast. O podcast que une o autoconhecimento à espiritualidade na prática. Olá, alma linda, seja bem-vinda ao segundo episódio desta temporada do meu podcast. Se no primeiro episódio quis contar-te parte da minha história e, na verdade, como tudo começou para mim no mundo da espiritualidade, hoje vamos avançar aqui uns bons anos e vamos até 2021, que foi exatamente quando eu comecei a minha prática enquanto terapeuta integrativa, holística e depois mais tarde enquanto professora e mentora também de mulheres que de alguma forma despertaram para a vida, que de alguma forma viveram o seu primeiro ou, não importa se foi o primeiro ou não, o seu verdadeiro despertar espiritual. Então, recuando lá a 2021, foi um ano muito importante na minha vida. O Gonçalo, meu primeiro filho, nasceu em 2020, mais ou menos passado um ano, e após a minha licença de maternidade eu despedi-me do hospital, o último hospital onde eu trabalhei, e eu comecei do zero, decidi começar na verdade do zero, a assumir aqui a minha mediunidade, a trabalhar, a desenvolver as minhas capacidades psíquicas, as minhas capacidades mediúnicas e efetivamente a conhecer-me, não é? Porque tudo começa, eu acho que é comum a todos os terapeutas integrativos, começarmos por nos conhecermos a nós mesmos. A partir do momento em que eu me começo a conhecer, é um caminho sem retorno. Eu costumo dizer até inclusivamente que é um caminho em espiral. Muitas das vezes queremos que seja numa espiral ascendente, como processo evolutivo que bem se vive, mas processos também altamente dolorosos, profundos, de muita conexão com as nossas sombras, com a nossa história, com a nossa infância. Então lá em 2021 eu decidi aqui encerrar um capítulo de 10 anos da minha vida enquanto terapeuta da fala e iniciar-me enquanto terapeuta integrativa. Mas havia aqui um mas muito associado ao meu grande medo, ainda lá conectado com aquela criancinha de 5 anos, é que eu não queria ser associada a energias densas, de baixa vibração e muito menos ao misticismo que muitas das vezes conectamos com a espiritualidade. Nada contra, se é assim que vives, se é através dessas práticas, mas não é a minha cena, não é a minha onda, não é a minha prática atual, nem me vejo minimamente a conectar com uma espiritualidade que seja propriamente mística, uma espiritualidade que traga aqui inclusivamente até ao de cima o delegar a responsabilidade no terapeuta para a resolução dos meus próprios problemas, das minhas próprias adversidades e até a ausência de responsabilização e de compromisso ao pedir e muitas das vezes ao pagar e pagar muito a essas pessoas para a resolução de problemas que na verdade, na maior parte das vezes, não são problemas, são desafios da tua própria vida, são na verdade aqui vários meandros pelos quais tu tens e tu deves passar para chegar a um novo patamar evolutivo e sim, por mais que custe, faz parte do processo. Então, trazendo aqui um exemplo prático, eu respondo cada vez menos, já é muito raro. Há algumas mensagens que me enviam a perguntar se eu posso fazer algum trabalho energético para o reatar do namoro, por exemplo, para o reatar de um casamento. E a minha resposta é sempre negativa. Não, eu não o faço. Eu faço um trabalho contigo, mulher, se quiseres resgatar o teu amor próprio. Se quiseres resgatar a tua autoconfiança sempre num caminho de conexão com o teu corpo energético, ocupando o meu lugar, não ocupando o lugar também de outros profissionais. E eu já disse e volto a afirmar e a sublinhar neste episódio que é maravilhoso trabalhar em contexto energético, espiritual e ao mesmo tempo teres, por exemplo, a tua psicóloga e o teu psicólogo de referência que trabalha toda a parte emocional e muitas das vezes o teu corpo mental também. Então,
que tu possas compreender que, para mim, tudo que se conecte com a resolução dos teus problemas, de forma simples, de mão beijada, em que nem importa quanto dinheiro é que estamos aqui a falar, nem quanto dinheiro está em jogo, esquece, não é para mim, nem é essa a minha prática, nem será. Então, na altura, eu comecei em 2021, mas como estava aqui a dizer, com um medo, há sempre aqui um mas. O mas tinha que ver com o medo de me confundirem ou de alguma forma me associarem a este tipo de práticas e a este tipo de rituais, sabes? E já nem estou a falar aqui do conceito de bruxa, porque isso não me assusta. Na verdade, as bruxas existiram em outros tempos com a sua sabedoria ancestral e para mim o conceito de bruxa não tem aqui qualquer conotação negativa. No entanto, vamos diferenciar e distanciar as várias bruxas que existem e os vários terapeutas que existem e as práticas de cada um. Então, que não coloquemos todos no mesmo saco, a par de quem se dedica à espiritualidade, às terapias integrativas, alternativas, holísticas, como lhe quiser chamar. Porque depois cada um terá a sua prática, cada um terá a conexão com aquilo que é a sua fé, o seu crer, o seu próprio credo, o seu próprio rezo. E desde muito cedo foi para mim importantíssimo afirmar que eu me conectava à luz. Então não é o acaso de eu me chamar e de colocar em todas as minhas páginas, não é? Cláudia Luz, porque me conecto e quero continuar a conectar sempre à luz divina. E sempre a este processo que traz a alquimia da sombra em luz. E o resgate, muitas das vezes, de muitas de vocês, de momentos altamente profundos, depressivos, intensos, quase como o resgate lá do umbral para a luz. Como guia, como ponto médio, como facilitadora e não como a salvadora. Não como a salvadora. Então foi um longo caminho até aqui. Foi um longo caminho até aqui, foi um longo caminho até chegar a 2021 e assumir a minha mediunidade, o desenvolver da mesma, o reconectar, porque eu acredito que quem vem para trabalhar as suas capacidades mediúnicas nesta encarnação e noutras seguintes ou em anteriores, vem apenas relembrar muitas das práticas, muitas das conexões que já foram ativadas lá atrás. Então, na verdade, isto para te dizer que muitas das vezes, sempre que eu ia fazer algum curso, sempre que eu ia fazer alguma formação, seja ela de curto, longo prazo, eu sentia que estava apenas a reavivar, a reconectar, a voltar àquele lugar, porque o conhecimento interno, a sabedoria profunda, ela já estava lá. Isto aconteceu muito, por exemplo, ao longo de toda a minha formação de tarot terapêutico. Eu sentia claramente que eu estava apenas a relembrar algo. Numa outra fase da minha história, a minha alma já tinha contactado, já tinha aprendido. Eu estava apenas a reconectar, a resgatar. E isto trouxe-me ainda mais alento e mais acalento para o coração para continuar a minha jornada, dissipando cada vez mais estes mas. E se me confundem com esta classe de profissionais? E se me confundem com estas pessoas? E mais uma vez volto a frisar, é a tua prática, é a tua forma de exercer, é a energia à qual te conectas, nada contra, mas não é a minha. Então, eu precisei de firmar isto logo desde muito, muito cedo, principalmente para que fosse tão claro, mas tão claro para mim, que energeticamente eu só iria atrair pessoas que se conectassem com este tipo de energia, com esta forma clara de viver a espiritualidade, a minha forma de viver a espiritualidade e o autoconhecimento. E tudo começou com o autoconhecimento.
Porque se eu não me conhecesse minimamente e se eu não iniciasse lá em 2016, 2017 o meu próprio processo de autoconhecimento profundo, eu nunca, mas isto tenho total certeza, em 2021 eu me iria assumir enquanto terapeuta integrativa e terapeuta holística e iria levar o meu conhecimento que fui recalibrando, que fui aprofundando, que fui aprimorando, não é? Ao longo do tempo para depois outras almas, para que ele chegasse até vocês. Então, lá nesta viragem entre 2016 e 2017, no meu maior despertar espiritual, porque eu acredito que nós vivemos vários ao longo da nossa vida, encaro para mim despertar espiritual como sendo uma partida de alguém que eu amo muito, um acidente rodoviário, uma doença que me leva a estar hospitalizada, um despedimento profissional, portanto algo que efetivamente me marca, que me obriga a recalibrar toda a rota da minha vida desde, não é, que eu me conheço até ao momento atual. Então, lá nessa fase do meu maior despertar espiritual, eu comecei a compreender que quando eu desperto, para mim, o caminho de volta para eu não me conhecer é assim completamente irrisório. Portanto, eu quando desperto eu quero conhecer-me. Há questões que eu nunca me fiz. Há questionamentos profundos que eu nunca pensei fazer a mim própria. Então, quem sou eu? O que é que eu vim aqui fazer? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? O que é que eu fui e vivi em vidas passadas? O que é que Deus me quer dizer? Estas questões começam a aflorar aí no teu coraçãozinho e começam aí a fazer um tic-tac, tu não sabes muito bem o que fazer, quem procurar. Eu já passei por isso. E muitas pessoas no mundo, perante este grande despertar da humanidade e o vivermos nesta nova era, e as crianças trazem muito esta energia de questionamento e de passarmos para um next level na conexão com a nossa espiritualidade, assumindo que somos seres espirituais e que vimos realmente aqui evoluir, mas na matéria, na terceira dimensão que escolhemos para que seja palpável, ok? Faz parte do processo. Então, neste período de despertar, foi inevitável para mim não fazer estas questões. Claro que fiz estas questões. E foram estas questões que deram o mote para eu me querer começar a conhecer cada vez mais. E há algo que nós nos esquecemos muitas das vezes num processo de autoconhecimento e de aprofundar e reconectar com a nossa espiritualidade, que é o dar tempo ao tempo. Porque esquecemos que todos estes processos alquímicos e altamente transformadores precisam de ser integrados. Então têm chegado muitas mulheres até mim, especialmente nos últimos tempos, que já vêm com a teoria toda. O que é que para mim é a teoria toda? Cláudia, eu fiz esta leitura da aura, Cláudia, eu fiz esta leitura de vidas passadas contigo, Cláudia, eu fiz este processo, eu sei isto, sei aquilo, sei aquilo outro. Ok, perfeito. Sabes isso tudo. E como é que tens integrado isso tudo? Porque ora se nós vimos para nos autoconhecer, se faz parte do meu processo espiritual ir evoluindo na tal espiral ascendente que vos falava no primeiro episódio, como é que eu consigo evoluir sem eu integrar? Como é que eu vou buscar várias peças, muitas das vezes completamente dissociadas do meu puzzle, a par daquilo que a minha alma já viveu ou viveu nesta vida no meu passado, a par da minha infância, e eu não começo a orquestrar, a juntar tudo e a integrar para que se torne cada vez mais claro para mim então este quem eu sou, o que é que eu vim aqui fazer e que contributo eu trago para o mundo. Então o meu receio era realmente que houvesse esta confusão entre mim e essas pessoas, portanto aqui uma comparação brutal, não é? O medo do julgamento, o medo do que a sociedade ia dizer, mas ao mesmo tempo fazendo sempre um processo muito, muito profundo de me conhecer. E foi esse processo de autoconhecimento que me salvou e que me fez chegar até aqui. Porque se eu não tivesse tão embrenhada, tão vinculada, tão comprometida com os processos que estava a viver e que fui integrando ao longo destes anos, lá desde 2016, 2017, eu não teria matéria, eu não teria sustentação, eu não teria sequer, não é, capacidade para vir falar com outras pessoas que passaram por processos muito semelhantes aos meus ou não me sentiria sequer
capaz de assumir um lugar de guia, de médium, de facilitadora destes processos altamente profundos, se eu não me colocasse neste lugar de humildade de, ok, eu fiz isto e eu passei por isto e a minha história fez com que eu chegasse até aqui, sempre com uma profunda humildade, porque para mim, autoconhecimento implica uma grande humildade para eu olhar para mim mesma. Implica uma grande capacidade de eu ir lá atrás, ir conectar com coisas que eu não gostaria de ver, que eu não quis lidar na altura porque não tinha capacidade, porque não tinha idade, porque era só uma criança, não é? E mesmo em vidas anteriores, para os quais a minha alma poderia não estar preparada para conectar, e agora eu estou, não é? Então tem que haver sempre esta energia de eu hoje sou humilde e ao mesmo tempo curiosa o suficiente para conhecer e começar a integrar. Porque depois ter só acesso à teoria e não fazer nada com isto, ok? Com este ouro, que é ouro espiritual. Eu costumo dizer muitas das vezes que uma das leituras que fazem comigo, façam algo com aquilo que receberam. Porque alguém que não está minimamente preparada para também receber aquelas palavras não vai fazer absolutamente nada. E lá no início eu sentia-me culpada. Culpada por não ter identificado que aquela pessoa não estava preparada para receber, culpada por aquela pessoa não estar a ver diferenças na sua vida. Pois que não. Sou isenta de culpa. Faço os meus 50%, faz agora os teus 50%. E os teus 50% são para integrar essa informação e essa mensagem. Cláudia, como é que eu faço isso? Conhecendo a tua vida, conhecendo quem tu és. Porque tu, melhor do que ninguém, vais saber quem tu és. O que é que fizeste até aqui? Qual é a tua história? Isto leva-nos a outros pontos de conexão com o teu propósito que irei explorar mais à frente nesta temporada. Mas, na verdade, neste episódio, eu queria aqui essencialmente perceber contigo e chegarmos aqui a um entendimento de que quando alguém passa por um processo profundo de despertar, é inevitável não conectar com estes questionamentos profundos e que é preciso dar tempo para integrar o que eu depois vou descobrindo a par daquilo que eu me abro e que vai surgindo de forma completamente divina no meu caminho. Porque depois deste despertar, o que é que eu fiz? Eu procurei o Reiki. Foi por acaso? Não foi por acaso. Não foi por acaso. Até te vou contar a história como é que eu cheguei ao Reiki. Mas quando tu estás numa fase de despertar, quando tu vives um despertar espiritual e chega até ti uma publicação minha que fala sobre numerologia, é por aí que tu deves começar. Não contestes. Não ligues a mente lógica. Ai, ok, vou fazer o meu mapa numerológico, vou conhecer os meus números, a energia dos meus números. O que é que isto quer dizer? Que vibração traz? O que é que emana? Em questões kármicas, o que é? Eu vi um curso de vidas passadas. Começa pelas vidas passadas. Não ligues aqui o complicómetro a ponto de, a minha prima, ela foi fazer uma leitura de aura e então como eu estou a viver esta fase da minha vida, eu senti também de agendar. Ok, pronto, agendaste. Mas aquilo ressoou em ti? Muitas das vezes vocês dizem-me que não. Porquê? Tu foste fazer só porque viste, porque houve uma fotocópia. Não ecoou em ti, não ecoou no teu coração. O que ecoou no teu coração é o que chega até ti. Quando tu te abres aos sinais, às mensagens divinas, à simbologia espiritual de tudo, porque tudo pode ter uma simbologia espiritual. Estas hortênsias têm uma simbologia espiritual. O cheirinho, a não sei quem, tem uma simbologia espiritual. A sincronicidade numérica X tem uma simbologia espiritual. Tudo tem. E então, numa fase de despertar, estar desperta para o mundo, saindo da rodinha do hamster, saindo da rotina doida que não me permite estar em silêncio, não me permite ouvir o meu corpo, não me permite descansar, não me permite voltar para o simples. É o essencial, é o básico. Então, eu comecei pelo Reiki. Cláudia, então viveste este despertar, não é? Lá atrás, antes de 2021, começaste a autoconhecer, mas porquê é que tu começaste pelo Reiki? Que é uma pergunta que também me fazem muito. Por onde é que eu devo começar? Eu passei por isto. O que é que tu me recomendas? E eu pergunto sempre, qual é a tua história? O que é que tens visto com mais frequência nos últimos dias em termos de publicações? Alguém que te veio falar. É por aí que deves começar. E eu comecei pelo Reiki porque
Então, lá nesta altura, 2016, 2017, já estando completamente aqui amargurada com todo o meu trajeto profissional, já não estando aqui completamente feliz com a minha vida de terapeuta da fala, decido ir a Braga, a uma curandeira muito conhecida. Chego lá já ao fim do dia, porque esta senhora faz atendimentos pela madrugada adentro e fui das últimas a ser recebida por ela. Tanto é que eu cheguei a casa por volta das 5, 5 e meia da manhã. A casa, diga-se, ao Porto, não é? Que eu vivia no Porto e eu fui a Braga, especificamente, para estar em contacto com esta senhora. Esta senhora já extremamente cansada, não é? Também horas e horas ali de atendimento, prática dela, está tudo bem. Vejam a minha história, não é? No episódio 1, porque é que eu fui procurar esta profissional. E eis que ela me diz: Cláudia, eu compreendo o que me traz, mas eu não tenho uma resposta para lhe dar. Volto cá na próxima semana, porque não me chega nada em concreto sobre os imbróglios ou os desafios que a Cláudia refere a nível profissional. Mas olha, há uma mensagem assim muito forte que eu tenho que lhe entregar, que é o Reiki, a energia Reiki, vai ser a solução para os seus problemas e pode ser uma porta de entrada para a Cláudia se sentir cada vez melhor consigo mesma. Pois que, por onde é que a Cláudia começa? Por onde é que a Cláudia Luz começa a sua trajetória de autoconhecimento? E a primeira formação que faz, inclusivamente, que agora levo até vocês, enquanto mestre de Reiki, foi pelo Reiki. Foi exatamente o Reiki. Então, nessa mesma semana, tenho uma amiga muito próxima, a minha querida, que me manda mensagem e diz: olha, amiga, vou fazer o nível 1 de Reiki, vou fazer iniciação ao Reiki. Pá, conheci uma terapeuta, adoro-a, tem sido espetacular. Não queres vir? Não queres vir fazer também iniciação? Tenho a certeza que vais adorar, é mesmo a tua cena, é mesmo a tua onda, bora, vem. E aquela mensagem foi a porta de entrada para eu dizer: ok, é isto é para mim. Se eu ligasse o complicómetro e se eu começasse a duvidar: mas será que é para mim? Mas quanto é que é? Eu agora não tenho dinheiro. Mas eu não sei o quê. Mas não sei. Se eu ativasse o meu corpo mental e começasse a colocar resistência ao processo, pois que, minha querida, não saía ali do lugar onde estava, não é? Mas eu tendo aquela confirmação por parte daquela senhora, daquela curandeira, não é, que eu procurei, e depois vindo na mesma semana a mensagem da minha amiga: espera lá, eu estou desperta, não é o caso que se chama despertar, eu estou desperta para o que me está a chegar, então bora fazer o nível 1 de Reiki. E em 2018 fiz o meu primeiro nível de Reiki. Foi aí também, inclusivamente, que deixei de consumir carne, fiz muitas alterações ao nível da minha alimentação e queria-vos trazer também este tópico neste segundo episódio porque para mim é importante, porque muitas das pessoas que passam por estas fases tão intensas e tão potentes em termos de despertar para o mundo e despertar para a sua espiritualidade, sentem depois aqui alguns sintomas, não é? Que são muito naturais e que nós, sem saber, sem termos conhecimento, podemos achar muito estranhos. Que é efetivamente este recalibrar com a minha alimentação, ok? Muitas das vezes em busca de uma alimentação que seja mais equilibrada, que seja mais adequada a mim e ao meu corpo. A prática de exercício físico, novas rotinas e rituais dentro da própria família, das dinâmicas familiares, do cuidado à minha casa, do cuidado à minha própria energia, de não me conectar já assim tanto com aquela ou com outra pessoa, de começar a sair de vários grupos do WhatsApp, não é? Grupos sociais, porque já não me identifico com aquela conversa, porque já não me identifico com aquela forma de pensar. Então sim, não é? Se tu estás numa fase de questionamento profundo e principalmente começas a conhecer, é normal que também venha uma fase necessária e essencial de solitude, na conexão contigo mesma. E nessa fase de conexão contigo mesma, tu compreendes que há muita coisa que tu foste fazendo porque a sociedade assim o impôs, porque, por comparação com o outro, a par das várias situações, das várias pessoas que estão neste momento na tua vida, te leva a fazer. Mas deixou de fazer sentido. Então, se deixou de fazer sentido, eu vou deixar de fazer isto. E eu vou ter a coragem de mudar e recalibrar a minha rota. Então, eu comecei por aqui, pelo Reiki. E não foi por acaso. E não foi uma coincidência. Só que, na verdade, numa fase de despertar, nós estamos muito mais despertas, não é? E temos de parar
de colocar tudo em causa. E o colocar tudo em causa é o mentalizar aquilo que chega de forma intuitiva e divina até nós. Então eu preciso de, desde muito cedo, confiar, render, expandir o meu coração para o novo. Mesmo que me tire da minha zona de conforto. Claro que tirou da minha zona de conforto, não é? Claro que fazer todo este processo de iniciação na conexão com uma energia que para mim é das mais puras, mais bonitas e mais potentes que eu conheço e das quais eu ainda continuo a utilizar na minha prática até hoje, foi tirar da minha zona de conforto. Porque eu confrontei-me com muitas sombras, com muitas coisas que eu fazia, que eu dizia e que na verdade faziam de mim aquilo que eu era naquela altura, mas era a minha versão. Era a minha conexão também com o ego, não é? Porque o meu ego o que me permite é proteger-me a par daquilo que eu fui sofrendo ou aquilo que eu fui vivenciando lá atrás no passado. Então é a minha forma de fazer com base na minha conexão com o meu ego. Mas, havendo esta brecha de luz, havendo este resgate por parte de terapeutas, facilitadores que vão surgindo no teu caminho e que te abrem este campo e este caminho para fazer o novo e para fazer diferente, vai, confia, ok? Então eu comecei aqui pelo Reiki agora. O Reiki, ele não só me mostrou aqui o caminho a seguir, como na verdade o Reiki foi o caminho. O Reiki foi o caminho. E já essa senhora que eu consultei, não é, me dizia, o Reiki vai-lhe trazer muitas respostas. Mas eu não estava à espera que o Reiki não só fosse o que abrisse o caminho, que me mostrasse o meu caminho, mas como fosse verdadeiramente o caminho, porque foi a partir do Reiki, das práticas contínuas, diárias de auto-Reiki, que eu me conheci cada vez mais, que eu fui aprofundando a conexão comigo mesma, que eu fui encontrando alento para toda a reestruturação profissional e de vida no seu todo, em todos os meus corpos, para chegar hoje até aqui, não é? E que me trouxe a um lugar de ajudar o outro e de estar agora eu na posição de terapeuta e mestre de Reiki. Então, ouvir o chamado do coração, começar a investir em mim, foi apenas a porta que se abriu para depois eu, anos mais tarde, em 2021, ser eu a terapeuta, ser eu a professora, ser eu a mentora e para levar até ti a minha sabedoria, as minhas capacidades, a par do investimento brutal que foi feito ao longo de todos estes anos em formações, em terapias individuais, portanto sempre um processo para mim, sempre nesta ótica de me conhecer, de me conectar com Deus, de encontrar ferramentas que funcionassem comigo, para depois chegar até ti, para depois levar aquilo que funcionou. Agora, aquilo que funcionou comigo não quer dizer, chapa assim, que funcione contigo. Mas eu trago-te a minha história, eu trago-te aquilo que eu vivi, eu trago-te exemplos práticos do dia-a-dia. E aquilo que as minhas alunas mais adoram é que no contexto, por exemplo, de uma aula em que fazemos, é que eu trago situações do dia-a-dia, práticas do dia-a-dia, que são canalizadas no momento, que me são ditas, que me são enviadas com base no campo energético daquelas pessoas que me estão a ouvir. Então o podcast, a gravação deste episódio não é ao acaso, tu não me estás a ouvir ao acaso, tu não chegaste até mim ao acaso, esquece isso não existe, não é? É uma deuscidência, tu tens de me ouvir, tu tens de me escutar e a partir daqui alguma coisa eu vou inspirar em ti e alguma coisa vai mudar na tua rota, na tua trajetória, na tua vida. Escreve isto, escreve aí no teu caderno de autoconhecimento porque eu tenho a certeza que me vais mandar uma mensagem daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, Cláudia, aconteceu isto. Cláudia, as tuas palavras ecoaram e chegaram até mim porque é a energia, é o campo energético, é o colocar-me ao serviço. E o lugar de humildade vem exatamente daí, que é eu não estou aqui em conexão com o meu ego, eu estou aqui em conexão com a minha alma, a transmitir aquilo que me foi pedido para transmitir, para canalizar, para levar até ti. Sendo que, sim, com base na minha história, porque eu não vou inventar aquilo que eu não vivi, aquilo que eu não fui, aquilo que eu não sou. Essa não é a minha verdade. E nesta conexão com o teu despertar, tu conectas diariamente com a tua verdade. Será que esta é a minha verdade? Ou será que eu tenho mentido a mim mesma? Quem me mentiu? Que história foi esta que eu contei a mim mesma ao longo de todos estes anos? Não é?
E a partir daí tu queres conectar cada vez mais com a tua verdade, tu queres conectar cada vez mais com a tua história, tu queres conectar cada vez mais com aquilo que é teu. E o que é teu ninguém te tira. E onde é teu não há competição. É teu, é único, é a tua luz. Então, na verdade, ao longo destes anos todos, 2021, 22, 23, 24, 25, 4, quase 5 anos, de conexão convosco, de profunda aprendizagem, porque eu aprendo muito convosco também. A par de todo o meu processo de autoconhecimento, ter passado por montes de terapias, por manter várias terapias na minha vida, ainda hoje de manhã eu dizia à minha cabeleireira, eu faço muita terapia. E é uma bênção na minha vida. Então, em fase de gestação, com o Miguel aqui dentro de mim, faço muita terapia, é essencial para mim. É, na verdade, parte da minha história e é o que depois me leva a impactar e a ter capacidade de sustentar a energia na conexão contigo e impactar a tua vida. Então, no início eu tinha muitos receios, porque eu também não sabia qual era a minha história, qual era a minha verdade, qual era o meu porquê. E, principalmente, eu não sabia quais eram os meus limites. Então, foi preciso eu conhecer-me para saber perfeitamente quais os meus limites, qual a minha história, o que é que eu vim aqui fazer, o que é que eu estou disposta a facilitar, o que é que não é para mim, qual é o campo ao qual eu não me conecto, com que pessoas eu estou disposta a trabalhar e que se atraem pela minha energia, vindo para o meu campo energético e que sabem que estão comprometidas também em fazer o seu processo, o seu trabalho. Então eu não me conhecia, eu não conhecia a minha mediunidade, eu não sabia quais os tipos de mediunidade existiam, eu não sabia quais as minhas capacidades e foi preciso eu definir os meus limites. Porque quando nos abrimos à energia e dizemos eu estou ao serviço da luz, pode vir tudo. E aí quando eu digo tudo é ter todo o tipo de capacidades, ter todo o tipo de sensações, experienciar 1001 coisa, mas eu não me sentir confortável com isso. E finalizamos aqui este segundo episódio com um exemplo muito prático. Logo lá no início, em 2021, como eu era uma esponjinha e estava tão ao serviço da luz e disposta a ser este canal, eu conectava com muita frequência lá com as tais almas desencarnadas que eu aos 5 anos conectei. E isso não é tranquilo nem leve para mim. Essa não é a minha forma de viver a espiritualidade. Então sim, eu conecto com muita frequência diariamente com seres de luz de outras dimensões, mas eu pedi claramente aos meus guias para que estes limites fossem impostos e que eu não tivesse de estar a conectar diretamente com o teu ente querido que partiu, com aquela pessoa que te quer transmitir uma mensagem. Se chega em contexto de consulta, se chega em contexto de convivência, a mensagem ser-te-á entregue, não fica comigo. Mas já é muito raro que aconteça, porque eu pedi e defini os meus limites, conhecendo-me, definindo a forma como me queria colocar ao serviço. E por isso eu digo muitas das vezes que eu não fui a que fui escolhida. Não sou diferente, não sou especial, fui a que escolhi, porque também fui dando passos nesse sentido para me conhecer e para levar até ti o melhor que sei, o melhor que aprendi, mas com os meus limites. Então, se tu me conheces ou se chegaste agora, não é comum eu fazer este tipo de trabalho de te entregar uma mensagem, de encaminhar determinado ente querido para a luz, de fazer este processo de luto, não é? Contigo, havendo esta comunicação entre a terceira dimensão e a dimensão em que está essa alma. Não é comum, porque não é natural para mim, não faz parte da minha prática e foi um limite que eu pedi para ser imposto e ser respeitado logo lá no início. Em profunda conexão com São Miguel Arcanjo, que é um arcanjo que eu amo muito, com o qual sinto uma conexão muito forte, ao qual acedo com muita frequência ao seu campo energético e do qual te vou falar muito também nesta temporada de episódios do meu podcast. Então, se gostaste, se fez sentido para ti, partilha também com familiares, com amigos, deixa-me aqui o teu parecer, as tuas dúvidas, vou amar perceber
se ecoou no teu coração, como te fez sentido, sempre na ótica do respeito, na perspectiva da evolução e em profunda conexão com o teu despertar e com a tua espiritualidade. Namastê!